A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Emerson Eliel aqui. Hoje eu vou deixar um vídeo aqui desse pastor, que também é um policial. Vou deixar um vídeo dele falando sobre o pecado de morte. Na verdade, ele falou o pecado para a morte. E pecado para a morte, todos são, né? Todos ali em Gálatas 5, 19 e em diante, dá uma olhada na sua Bíblia. Todos que estão ali são pecados para a morte, né? Quase sempre as pessoas acham que são falhas e fraquezas, mas são pecados da carne, segundo Gálatas 5. Ali vai falar dos pecados da carne. Então esses pecados são aqueles que você passa depois de uma regeneração a desviar-se deles, né? A procurar evitar. Quando se caso cair, entrega na mão de Jesus Cristo, que é o advogado. Todos são esses pecados, estão juntos em um mesmo nível, mas na congregação o pecado de morte era o ato sexual, a parte sexual, a fornicação, um jovem aí, e geralmente era entregue ali sem testemunha mesmo para o ministério corta a liberdade sem estar com a testemunha presente. É porque a pessoa tem que honrar e provar ali, né, com honra, com coragem, o que ela está falando do outro. Mas não era bem assim que funcionava. Os pessoal ficavam, os irmãos ficavam separados nos bancos, né, ali o banco da misericórdia, o chamavam até. Nunca teve, não vai ter mais a chance, não tinha chance. Agora tá acontecendo, mas não tomava Santa Ceia, não podia chamar um hino, não podia testemunhar nada, simplesmente sentar no último banco da igreja e ir embora, é excluído literalmente. Mas para vocês terem ideia de como funciona esse julgamento, que não é igual para todo mundo, né? Filhos de quem tem mais condição financeira não olham para eles, de alguém de nome, né, ou de ministério, pode fazer o que quiser. Pessoas que têm medo muitas vezes do pai de alguém, o ancião, não vou mexer com aquele lá porque aquele lá o pai dele é não sei o que. Então eles escolhem quem que eles ficam mexendo dentro da igreja. É assim. Essa é o que eles chamam de obra, de graça de Deus. Carlos Einar chegou a falar que os anciãos ali no Brás falavam por demônios. Eles eram espíritos malignos que falavam na boca dos irmãos. E ele foi lá no Brás, né, reconciliou, tá tocando na igreja. Esses não são pecados para disciplina. É engraçado isso. Mas é isso aí, irmãos. É assim que a gente vê quando a pessoa fala é a obra de Deus, né? É assim que a gente vê. Hoje vem ensinamento para não falar mais assim. Eu tenho um vídeo aí no canal que trata, eu coloquei ali um estudo praticamente de todo esse assunto, né? Então eu vou deixar na descrição. Mas hoje já não se fala muito mais desse assunto porque foi corrigido, né? Os pecados são para a morte. Todos eles são da morte espiritual, mas o pecado de morte era uma heresia. E ele vai falar aí, né? Mas é esse pecado que a gente está falando, pecado de morte. Ele cita para a morte, mas ali foi um erro, mas ele sabe muito bem a gente sabe muito bem do que ele está falando. Mas agora eu vou deixar um recado para você que por um acaso um dia passou por essa situação, ou entregaram você de alguma forma, ou você esperou a reconciliação, eles nunca te deram. Isso aí para você, irmão, pode ter certeza, ali dentro tem gente com morte espiritual, sentado naquele banquinho, considerado como um membro, né, que tem a sua liberdade, mas está com a morte espiritual. Aqueles que acreditam que ali a única é a graça, que é ali que é o lugar correto, né, que coloca como graça de Jesus. Eu vou colocar um vídeo aqui logo depois, né, de um ancião aí que ele fala com toda certeza que é ali que é a graça e chama todas as outras igrejas de seita. Então você que tem esse mesmo pensamento, são pessoas que não conheceu o Evangelho, não conhece a Jesus Cristo, ou conheceu qual é o Evangelho verdadeiro. E esses são piores ainda, porque esses são os verdadeiros apóstatas. Aquele que conheceu o que é a graça, que conheceu perante as Escrituras e foi para esse pensamento idólatra da denominação, que a denominação é o caminho, que é a verdade, a vida é a denominação, né? Esses sim são os apóstatas. Então esses estão correndo muito risco. Você tem a sua chance de se achegar a Jesus Cristo, entregar a Ele os seus erros. Procura uma denominação, vai visitar outras denominações, de preferência bíblica, né? Se você quer ir numa outra comum da congregação, vai, né? Mas vai com o conhecimento das Escrituras, que se você entregar nas mãos de Jesus, Ele é o único que pode te perdoar. O homem não perdoa mesmo. O homem é terrível. O homem se põe no lugar de Deus, coloca denominações como graça. Você for em algum lugar desse, não é a congregação que nós amamos e recebemos como graça de Deus. Chama as pessoas para batizar,
força batizar, é o último dia, eu vou sair das águas, você vem aqui e depois fica com esse julgamento, principalmente com os jovens, né? Os jovens que são mais propícios a esse tipo de julgamento, que são os mais visados. Mas é isso aí, irmãos. Dá uma olhada nesse vídeo aí, ele vai estar falando, dando a opinião dele. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça. Meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho deparado com depoimentos que fazem a minha alma chorar. Pessoas aprofundadas em depressão, em angústias, em desespero de alma. Pelo motivo de um dia ter participado de uma empresa religiosa chamada Congregação Cristã no Brasil. E lá tem uma doutrina totalmente diabólica, perversa, que é o tal chamado pecado para a morte, que de uma maneira errada, ignorante, de uma maneira imbecilizada, os anciãos da CCB interpreta, conforme as suas burrices, um texto que está na Epístola de João, que fala do tal pecado para a morte. Aí eles dizem para um casal de namorados que teve relação antes de assinar um papel no cartório, ou de uma infidelidade conjugal como pecado para a morte. Aí tem a ousadia, a perversidade, o empedramento de dizer que a pessoa pecou e não tem mais perdão. Perdeu a liberdade, não tem mais perdão, pecou para a morte. Ei, anciões, ei, CCB, assassinos de alma, você que defende essa doutrina diabólica, anticristo, porque não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso que a graça de Deus ensina, embora vocês falsifiquem a palavra, diz que a graça é a CCB, sendo que o Evangelho diz que a graça é Jesus Cristo. Paulo confiantemente, certeiramente diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, independente da situação. A vocês perversamente diz, a graça é a congregação, eu estou na graça, eu nasci na graça, eu estava no aceito, eu vim para a graça. É muita diabolicidade. Eu vejo jovens, pessoas que eram para ser inteligentes, analisar um pouco, gente, pelo amor de Jesus, chega de assassinar vidas, chega de matar almas com essa doutrina diabólica pervertida. Quantos jovens, deparei com um casal de jovens chorando, deprimido, porque um ancião da CCB, a doutrina da CCB diz que a pessoa pecou para a morte e não tem mais perdão. Isso é uma perversidade sem tamanho. Querer limitar a graça de Deus. Querer limitar o perdão de Deus. Quem são vocês, hein, anciãos? Quem são vocês, cara? Uns meros mortais. Uns vermezinhos. Insignificantes, assim como eu. Quem sou eu para limitar o perdão de Deus na vida de alguém? Para decretar condenação na vida de alguém? Quem são vocês? Está na hora de tomar vergonha na cara. Parar de malignidade. Parar de agir como diabos. E parar com essa perversidade. Pare de assassinar almas. Vocês não têm moral para isso. Vocês não têm autoridade para isso. Jesus é o Salvador. Todos que vieram a Ele, meretrizes, bandidos, marginais, todos que vieram a Ele, contrito, arrependido, Ele abraçou e perdoou. Aí vem vocês com essa diabolicidade, com essa doutrina diabólica, matando, assassinando almas. Pare com isso em nome de Jesus. Se é que vocês temem o nome de Jesus, se é que vocês respeitam o nome de Jesus.